O influenciador não pode divulgar a casa de aposta. Então, se você tirar a publicidade, já vai tirar a vontade da pessoa jogar. Porque os sites de aposta, como eu disse, já existem há 25 anos. E uma pessoa acordava de manhã assim, acordei. Rapaz, eu tô com uma vontade de perder um dinheiro hoje. Eu vou aqui no Google pesquisar uma casa de aposta para eu torrar meu dinheiro. Ninguém fazia isso. Então, o que aconteceu? A publicidade despertou o desejo do indivíduo de jogar isso. Então, acho que tem que ser feito a mesma coisa que foi feito com o cigarro. Regulamenta, não vai impedir da pessoa jogar, quem quiser vai lá e joga, mas não tem que ter nenhum incentivo. Acho que para mim tem que acabar com o incentivo de influenciador, de qualquer tipo de propaganda, emissora de TV, tem que acabar com tudo. Ó, tem uma pro Felca aqui, é o seguinte, influenciadores pró-apostas argumentam que o usuário é livre para escolher. Como combater essa narrativa considerando os algoritmos manipulativos e que exploram a vulnerabilidade psicológica das pessoas? O usuário é livre para escolher. Esse na realidade é um fato, né? É a pessoa que tá consumindo, ela que vai apertar os botões e tudo mais. Só que é construído de forma tão bem bolada para manipular as suas sinapses cerebrais do prazer e tudo mais, que esse argumento é a mesma coisa que você pode usar para qualquer outro vício, como as drogas, por exemplo. O usuário é livre para escolher fumar crack, o usuário é livre para escolher tirar pó. Não é por ele ser livre de escolher que eu devo ir lá saindo oferecendo pó para as pessoas que não conheciam pó antes. Entendeu? É isso que eu penso. É muito sobre a publicidade. E quem tem esse tipo de argumento, normalmente é porque tem o rabo preso ali, tá anunciando a aposta, daí tá tentando falar isso para se confortar, pela sua consciência. A verdade é que, no fundo, quem não anuncia a aposta sabe que é errado, e quem anuncia a aposta também sabe que é errado, mas tá ganhando dinheiro. Tem uma pro Joel aqui também, ó. A CPI destacou que o humor é usado para normalizar as apostas. Como a cultura brasileira pode ressignificar essa crítica social para expor os riscos reais em vez de banalizá-los? Ah, cara, a impressão que eu tive no Senado lá e que a senadora tá falando aí é que os caras estão de comédia, de verdade. Tirando foto com o Zé Felipe, dando risada de tudo. Até o presidente do Senado ali dando risada. Parece que ninguém tava levando a sério. Houve até um revés, porque tem um trabalho desde agosto do ano passado e as pessoas simplesmente começaram a falar que aquilo era um circo, né? E aí, cara, tem esse ponto, Lene, que é isso. A gente sempre flerta no Brasil com esse negócio assim. Isso não é sério. E descarta. Pizza, da pizza. A gente sempre tá nessa limiar. Isso é pizza, isso não vai dar certo, tá todo mundo tirando sarro, tem alguém por trás manipulando e fazendo essas coisas. Pra gente ressignificar e reorganizar essa questão, é só a gente entender que a gente vai pagar mais imposto, tem gente tirando a própria vida, tem pessoas que estão viciadas e perdendo muito dinheiro, você vai perder dinheiro da sua loja, uma hora você vai ter alguém da sua família que vai estar viciado nisso daí, vai gastar o teu dinheiro. Hoje, o Hospital das Clínicas da USP já tem recebido pessoas lá que estão dependentes de aposta, que estão cometendo crimes, furtando coisas de pessoas, assaltando por conta de problemas financeiros com a aposta. Então a pessoa fala que é contra a violência urbana, mas as apostas estão envolvidas e desenroladas com isso. Só que a gente chega lá no nosso Senado, no nosso Congresso, parece que tudo é brincadeira. É uma risada, é gente tirando sarro, é gente rachando o bico, é a Virgínia falando, o cara tirando sarro. E a gente sabe como isso funciona no nosso país. Quando você leva pro lado do humor, tudo começa a virar brincadeira. Pô, a Virgínia nem tinha saído ainda, já tinha um monte de meme, cara, dela. Ela saiu de lá, ela fez uma promoção de 71%. E disse que adorou fazer amizade com o Cajuru e que Cleitinho é um absurdo. Que adorou o Cleitinho, que babou o ovo dela. Jogando, dançando a música do Tigrinho. Cara, o brasileiro olha isso do sofá dele e fala assim: pô, isso é uma bagunça. Você não consegue nem estímulo para ir pressionar o senador. Porque no momento desse, a população deveria estar pressionando os senadores a dar quórum para a Soraya poder fazer o trabalho dela. Então esse lance de tentar desqualificar através do humor, através de levar a brincadeira, através disso aqui não é sério,
na mais alta casa do Congresso Nacional nosso, cara, é a maior simbolismo de que as pessoas não estão levando, de que os caras não estão levando isso a sério. Porque num país sério de verdade, o cara se preocupa com o cidadão, com o vício que o cidadão vai ter. Cara, tem gente que não tá estudando, que tá parando de estudar, que não tá conseguindo pagar a faculdade, e mais inúmeras coisas que muitas vezes a gente vai ver esse problema mesmo daqui 10, 15, 20 anos. Aí não vai ser engraçado, aí não vai ser meme, entende? Então eu acho que o trabalho dos comunicadores é tentar ressignificar isso, colocar a seriedade no negócio. O Felca produz conteúdo de humor. Tanto que quando eu publiquei o vídeo do Feco, o cara falou assim: você sabe que o Feco é o personagem, né? Que ele não tá falando sério. Não, ele tá falando muito sério, velho. Ele tá tirando uma parte do humor dele pra falar muito sério esse tipo de coisa. Agora, quando a gente tem influenciadores que brincam com isso, como se a vida das pessoas não fosse séria, como se o brasileiro já não sofresse o bastante, você coloca a pessoa dentro da sua casa pra você ensinar ela a jogar, pô, aí tá de brincadeira, né? Pegando esse papo da banalização aqui, pra mim, um dos principais responsáveis por banalizar publicidade de aposta no Brasil tem nome, chama-se Neymar. Porque como ele é das pessoas mais famosas do Brasil, ele aceitou fazer publicidade da Blaze, e isso meio que tirou a proteção de outros influenciadores na hora de aceitar. Tipo Medina. Pô, se o Neymar, que é o Neymar, aceitou, por que eu não vou aceitar? Então, assim, quando a Blaze chegou e começou a fazer a distribuição do dinheiro através do John Vlogs, ele começou a distribuir dinheiro para todos os influenciadores, então todo mundo pensou, o Neymar foi um dos primeiros. Pô, se até o Neymar divulga, quem sou eu para rejeitar? Então é um negócio legal. Ele deu legitimidade a fazer uma coisa desgraçada, ele deu legitimidade sem precisar que ele é bilionário em dólar. Então, para mim, o Neymar é um pior... É imoral. É imoral, Guga. Infelizmente está legalizado e agora regulamentado, mas é imoral. E nós, diante desse cenário catastrófico, o que nós devemos fazer como legisladores? Proibir. Proibir a propaganda, que é a melhor forma de coibir, considerando que nós não conseguimos. Nós já perdemos. Gente, ninguém ganha das bets. Ninguém. Eu desafio, novamente, um apostador a vir aqui e falar para todos nós, dizendo, mostrando que ganhou e que está te dando bem. Não tem. Apostadores sempre se dão mal. Influenciadores sempre se dão bem. Então nós temos que mostrar que isso é imoral. Ressignificar, porque apesar de legal, é imoral. Porém, nessa atividade deles, nós temos crime contra a economia popular, temos afronta ao Código de Defesa do Consumidor. E não está tipificado isso, porque a reprimenda dessa legislação é minúscula. É minúscula perto do que eles ganham. Foi o caso. Qual é a multa que pagaríamos aqui? Então, eu toparia pagar uma multa. Agora, desmonetizar e não entregar a live, aí é um problema maior. Mas é o caso desse pessoal. Então, é imoral ao extremo. E sim, nós temos de conscientizar a população para que tenhamos um apelo da população, um apelo público forte em cima do Congresso Nacional, para que eles tenham vergonha de não proibir as apostas, a propaganda e a influência. O problema é deles. E eu disse para Damares naquele dia, porque o Rico, se não me engano, também é humorista. E aí a Damares, você vai conseguir se virar, tal. Ele já tem um pé de meia muito bom. Tem essa parte que eu falei lá. Ele já tem, todos eles já estão ricos. E aqueles que estão entregando pouquíssimo que tem? O pouco que tem, além disso, desenvolvendo um vício dificílimo de você conter. Então, nós estamos, sinceramente, numa situação muito complicada, muito difícil, e precisamos, acima de tudo, reconhecer que nós já perdemos.
A questão é, precisamos nos unir para minimizar ao máximo esses danos. E começa por aí, realmente. Banir por completo a possibilidade de propaganda e de influência. Eu vou rebater um argumento muito usado nos meus vídeos contra a aposta, que é: mas é legalizado. Então, é legalizado, mas é diferente de uma coisa ser ética e ser legalizado. Vou dar um exemplo aqui. Eu não maltrato animais, não é porque tem lei contra isso, porque eu sou uma pessoa boa. Eu não bato em velhinho, não é porque é proibido bater em velhinho. Eu não bato em velhinho porque é errado de se fazer. Não é porque é lei. Divulgar aposta é errado, todo mundo sabe que é errado, independente de estar legalizado. Então, assim, no Brasil, a escravidão já foi legalizada um dia. Então, se digamos que voltasse a lei agora, banisse a lei áurea, ia achar certo Virgínia vender escravo numa live, já que foi legalizado? Então, assim, não é porque algo Isso é legal... escravidão, Guga. É escravidão, é promover a escravidão. A pessoa vira escrava do jogo. E não é porque é legal... E não é legal porque é legal porque nós não conseguimos conter. Então, Então, acho que se a a pessoa... solução é coibir, mas isso é escravidão. É uma escravidão, assim, das piores, sabe? Que possa existir é a escravidão do vício. Só concluindo aqui. Então, acho assim, eu não maltrato animal porque eu sou uma pessoa boa, não é porque é contra a lei. Eu não divulgo aposta, não é porque é legalizado ou não, é porque é errado, eu não vou fazer o que é errado. Então, acho assim, se a pessoa depende de uma lei para ser obrigado a fazer o que é certo, essa pessoa não é uma pessoa boa. Ela é um demônio adestrado pelo Estado. Pô, e a chuva de dinheiro é complicada, né? Esses dias atrás eu tava assistindo um vídeo de um youtuber, o Luigi, e ele tava falando sobre a guerra que a gente perdeu em relação à propaganda. Porque mesmo que eu não feche com uma empresa de bet, pô, eu tenho um canal que fala sobre crime organizado, tá? A gente nunca consegue patrocínio de ninguém. A gente só faz patrocínio do Insider e a gente recebe bem pouco, Sim. tá? Não chega a uma dezena de milhar. E a gente já recebeu proposta de 100 mil por 4 inserção. De bet? 100 mil por 4 inserção. Mano, isso me tentou porque a gente tava no comecinho, tava com 400 mil seguidores inscritos e tal. Mas, cara, veja. Aqui neste momento, a gente tá recebendo dinheiro de bet. Porque no intervalo comercial daqui, vai O passar Google. 3 bets, 5 bets, 6 bets. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre apostas de 45 minutos. Os caras chegavam lá nos comentários e falavam, pô, passou 5 intervalos de bets no meio do seu vídeo. Caramba. Eu vejo os meninos da periferia falando assim, professor, eu quero chegar a 10 mil inscritos para mim poder divulgar o Tigrinho e já ganhar um dinheiro. Então virou um modo de vida também o negócio, entendeu? Você não consegue escapar porque os caras vão fechando com muita grana, muito dinheiro. E, pô, cara, você tem um canal de TV da Rede Globo, por exemplo, que tá caindo dinheiro, desce dinheiro, desce dinheiro, desce dinheiro. Isso aí precisa legislar, porque a quantidade de grana que cai é muito difícil de você fazer com que uma pessoa não aceite. Você depende muito da resistência ética dela. E é difícil no Brasil você ter 20, 30 mil seguidores e você vê gente ganhando milhões e o cara te oferecer 100 mil e você não fechar, brother. É um exercício muito complicado de se fazer também, entendeu? Cara, negócio de Globo. O pessoal sempre fala, Globo. Não é só a Globo, né? Todas as emissoras divulgam a aposta. Por que vocês não cobram da Globo? Cara, a Globo é um CNPJ. Ela não tem um rosto. Então é muito mais difícil você cobrar a Globo do que você cobrar os influenciadores. A Globo é uma empresa privada, o SBT, a Record. Elas estão interessadas somente no lucro. Elas não estão nem aí se é ético, se é moral que elas estão anunciando. Aí eu faço a mesma coisa, a alusão ao cigarro. Até quando foi liberado publicidade de cigarro, até o último dia que foi liberado, a Globo, SBT, Record, todas elas divulgavam cigarro. Só foi o governo proibir que no dia seguinte eles começaram a fazer campanha contra. Porque aí não estava mais entrando dinheiro, agora eu posso abrir a boca e falar que aquilo é uma merda. Eu acho assim que existe uma possibilidade de mudança real, assim, e até por isso que a gente tem que
que se posicionar, falar tanto. Porque se fosse um game perdido, não teria porque a gente tá aqui, né? Na lei, não sei, não cabe a mim, mas existe uma possibilidade de conscientização maior, sabe? Acho que muito do que falta é isso. A galera tá mais conscientizada sobre o assunto. Hoje, o Tigrinho e tudo mais tá muito bem inserido na cultura, entendeu? Muito bem inserido, tá muito vulgarizado Música, mesmo, né? banalizado. É musiquinha, é pessoa falando sobre, é uma coisinha legal, soltando a cara. Engraçadinho, né? Mas é Levando no engraçadinho. humor, né? Acho que precisa ter um certo... um questionamento, um segundo olhar ali sobre a parada, para que exista uma conscientização geral ali no inconsciente coletivo, para que menos pessoas entrem, entendeu? Agora, quanto à lei, assim, eu sei que é muito mais complexo e tudo mais, não cabe a gente também, então assim... Mas a parte do influenciador que se posiciona contra, falando sobre, denunciando e tudo mais, é mais de conscientizar o pessoal, sabe? Pessoal, tem vícios aí no mundo, tem gente que falou assim, mas e o álcool? Ah, mas e outra coisa? Pera aí. Depois vai conversar sobre isso. Por enquanto a pauta tá sendo bad, porque também é um vício, pô. Existem outros vícios também, com certeza, mas nesse vício aqui a gente tá dando luz. Vamos aproveitar esse momento para dar o máximo de luz para que menos pessoas caiam aí, né? No erro. Pois é. Fala, Lene. Ó, tem uma pergunta aqui do Luan Oliveira, ele tá pedindo pra Soraya falar sobre a matéria do Jornal Oeste que cita que ela pediu 40 milhões para não convocar empresários. Vai processar eles ou vai fazer que nem a Virgínia? Comentário do Luan. Já estou processando via advocacia do Senado Federal, porque isso é em relação ao meu mandato. E é inaceitável esse tipo de calúnia e de difamação. Quem é